Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar, assim, em um aspecto bem central do Cisco ACI. Como é que a rede descobre e gerencia os dispositivos conectados, né? Os chamados endpoints. Uhum. A nossa base aqui é um white paper técnico da Cisco e a missão é, basicamente, extrair o essencial, tentar simplificar o que é complexo e entender por que isso tudo é importante para quem opera ou desenha redes ACI. Exatamente. E, sabe, entender como esse AI aprende onde cada dispositivo está, pode parecer básico, mas, nossa, é fundamental. Certo. Essa informação, ela alimenta decisões de roteamento, de switching, otimiza o tráfego e é crucial até para encontrar problemas na rede. Né? Não é só conectar os cabos, é a inteligência por trás de como os dados realmente fluem. Certo. Então vamos começar pelo básico mesmo. O que exatamente o ACI considera um endpoint? É diferente, assim, de uma rede tradicional? Ótima pergunta para começar. Em redes mais antigas, a gente pensa em tabelas separadas, né? Uma para MACs, ali na camada 2, outra para rotas IP, camada 3, e a tabela ARP para ligar o IP com o MAC. Sim, o clássico. Isso, o ACI ele dá uma simplificada nisso. Ele tem uma tabela de endpoint, que geralmente combina o endereço MAC com o endereço IP daquele dispositivo específico. É o 32 para IPv4, 128 para IPv6. Ah, interessante. Junta os dois. Isso. E além disso, claro, ele mantém uma tabela de roteamento, a RIB, para prefixos de rede mais gerais, né, que não são 32 ou 128. E ainda usa ARP sim, mas principalmente para se comunicar com redes externas, sabe, via L3Out. Entendi. Combinar MAC e IP. E você mencionou que ele aprende diferente também. Como assim? Sim, essa é a grande sacada, eu diria. O ACI aprende a localização de MACs e IPs, principalmente observando o tráfego de dados que passa por ele. É o que chamam de aprendizado pelo data plane. Pelo tráfego mesmo. Exato. Ele olha o endereço de origem dos pacotes. Redes tradicionais dependem muito mais do ARP para ficar perguntando quem tem um tal IP, né? Sim, aquele broadcast chato. Pois é. O ACI ainda usa ARP, mas bem menos para comunicação interna. Menos ARP. Qual a vantagem real disso no dia a dia? Tipo, na prática. Olha, menos trabalho para os switches processarem requisições ARP, o que já libera recursos, né? E a detecção de quando um dispositivo se move na rede, pensa numa VM migrando, tende a ser bem mais rápida. Ah, por quê? Porque assim que o dispositivo envia qualquer tráfego do novo local, o ACI já aprende a nova localização direto dos dados. Não precisa esperar um anúncio formal, tipo um GARP. Entendi. Mais ágil. Bem mais. Claro. Para falar com o mundo exterior, né, o L3Out, onde tem milhões de rotas, aí não tem jeito. O ACI age mais como um roteador tradicional, usando protocolos de roteamento e RP para achar o próximo salto. Não dá para guardar todos os IPs da internet como endpoints individuais na tabela ACI. Ela tem limites, né? Faz todo sentido. Questão de escala. O material fala em endpoints locais e remotos. Qual a diferença na prática entre eles? Pensa assim. Se um servidor está conectado diretamente na porta de um switch leaf, para aquele switch, ele é um endpoint local. Esse switch é a, digamos, fonte da verdade sobre aquele dispositivo. Ok, ele está aqui. Isso. Agora, para todos os outros switches leaf na rede, aquele mesmo servidor é um endpoint remoto. Ah, entendi. É relativo a quem está olhando. E por que essa distinção importa tanto? Porque o endpoint local é a informação completa, tipo o MAC, mais todos os IPs associados, e essa informação é reportada para um banco de dados centralizado que fica nos spines, chamado COP, Council of Oracle Protocol. COP, o registro oficial então. Exato. Já o endpoint remoto é como se fosse um atalho, um cache mais leve que cada leaf mantém sobre os dispositivos conectados em outros leafs. Geralmente ele armazena só o MAC ou só o IP remoto, não a combinação completa para economizar. E eles também têm tempos de vida diferentes por padrão. Os locais ficam mais tempo registrados que os remotos. Peraí, mas se os spines lá no COP já sabem tudo, por que os leafs precisam manter essa informação remota em cache? Não é meio redundante isso? É uma questão de eficiência, sabe? Se cada leaf tivesse que perguntar para o COP, no spine,
para onde enviar cada pacote que vai para outro leaf, nossa, isso ia sobrecarregar os spines muito rápido. A gargala nos spines. Exato. Com esse cache de endpoints remotos, que eles chamam de aprendizado conversacional, o Leaf pode encaminhar o tráfego direto para o Leaf de destino na maioria das vezes, sem precisar consultar o COAP. É mais rápido e distribui melhor a carga. Entendi. E o fato de guardar só MAC ou IP remoto ajuda a economizar memória no Leaf também, né? Exatamente. A resolução completa pode ser feita lá no destino. E tem um caso especial, rapidinho, o OnPeer, que é um endpoint remoto aprendido via sincronização de VPC, não pelo tráfego em si. Mas é um detalhe. Ok, a lógica por trás faz sentido. Mas vamos para o como. Como o ACI realmente aprende? Como essa informação entra nessas tabelas? Começando pelos locais. Certo. O aprendizado local acontece quando um pacote chega numa porta de acesso do switch Leaf, né, as que conectam servidores, PCs, etc. O Leaf sempre aprende o MAC de origem daquele pacote. O MAC sempre. Ok. Agora, o IP de origem, ele só aprende em duas situações principais. Se o pacote for uma requisição ARP, ou se o próprio Leaf precisar rotear aquele pacote para outra subrede dentro do ACI. Só se for rotear ou se for ARP. Isso. Se for um pacote que só vai ser comutado, bridged, dentro da mesma subrede, e não for ARP, o Leaf aprende só o MAC. Bem parecido com um switch comum nesse caso. Entendi. Então ele não aprende o IP local de todo e qualquer pacote que chega. Exato. Só se for ARP ou se precisar rotear. Isso até ajuda a não preencher a tabela com IPs de tráfego que só está passando direto dentro da mesma vilã ou subrede, sabe? Faz sentido. E tem um detalhe histórico. Os primeiros switches ACI tinham uma certa dificuldade em detectar se um IP mudasse de MAC na mesma porta e VLAN. Aí tem uma configuração específica, GARP-Based IP Move Detection, para lidar com isso, se alguém ainda usar esse hardware mais antigo. Bom saber dessa particularidade. E o aprendizado remoto? Como um Leaf descobre sobre um dispositivo conectado lá em outro Leaf? Isso acontece quando um pacote viaja entre leafs, passando pelos spines, o ACI encapsula o pacote original dentro de um túnel VXLAN. O VXLAN. Sim, e esse cabeçalho VXLAN extra, ele carrega informações cruciais, tipo os endereços dos switches Leaf de origem e destino, os TAPs e também se o tráfego original era de camada 2, associada a um bridge domain, ou camada 3, associada a um VRF. E como ele usa isso para aprender? Simples. Se o cabeçalho VXLAN indicar um BD, o Leaf de destino aprende o MAC de origem como remoto. Se indicar um VRF, ele aprende o IP de origem como remoto. Então a informação vem meio que de carona no próprio pacote de dados, dentro do cabeçalho VXLAN. Inteligente isso. Exato. Mas e quando os dispositivos desligam ou mudam de lugar? Essa informação não fica velha, obsoleta? Fica sim, com certeza. Por isso existe o processo de envelhecimento, o aging. Tem timers configuráveis para isso. Por padrão, como eu disse, endpoints locais duram mais que os remotos. E como funciona esse envelhecimento? Para IPs locais, tem um negócio chamado host tracking. Quando está chegando perto do fim do tempo de vida daquele IP, tipo 75% do tempo, se o Leaf não viu mais nenhum tráfego daquele IP, ele manda uns AERPs para confirmar. Ei, você ainda está aí? Ele verifica ativamente. Isso, se não tiver resposta, ele remove o IP. Se ele viu o tráfego durante aqueles 75% iniciais, o timer é resetado. Mas aqui tem um detalhe importante. Qual? O reset acontece no momento da verificação, aos 75%, e não exatamente quando o pacote foi visto. Isso, em alguns casos, pode fazer um endpoint persistir por quase o dobro do tempo configurado. Nossa, essa parte dos timers resetando no meio do caminho é um detalhe interessante mesmo. Pode pegar alguém de surpresa, hein? Pode sim. E tem também a opção IP Aging, que permite que o IP envelheça separadamente do MAC, o que é útil. Já os endpoints remotos e os locais que só têm MAC sem IP aprendido, eles simplesmente expiram se nada for visto no intervalo. Se um pacote for visto, o timer reseta no final do intervalo, o que também pode fazer durar quase o dobro. Entendi. E a movimentação? Uma VM que migra de um host físico para outro, por exemplo.
Como a ACI lida com isso? O ACI é bem rápido nisso, justamente por causa do aprendizado pelo data plane. Quando a VM liga no novo host que está conectado, digamos, num LeafB, esse LeafB aprende o endpoint como local e avisa o co-op lá nos spines. O co-op, que sabia que ele estava antes no LeafA, percebe que é uma movimentação. Aí ele avisa o LeafA. E o que o LeafA faz? O LeafA apaga a entrada local antiga dele e cria o que a gente chama de entrada de bounce, de rebote, sabe? Entrada de bounce. Que nome curioso. O que ela faz exatamente? Pensa nela como um aviso de mudou-se. Ela basicamente aponta para o novo local, para o LeafB. Se algum outro Leaf, um LeafC, por exemplo, ainda não atualizou o cache remoto dele e manda tráfego para o local antigo, LeafA... ele ainda acha que está no ar. Isso. Aí o LeafA usa essa entrada de bounce para redirecionar o pacote corretamente para o LeafB. É um mecanismo para manter a consistência durante essa transição. Entendi. Evita que o pacote se perca enquanto a informação se propaga. Exato. E uma coisa legal da Bounce Entry é que ela não altera o endereço TAP de origem no VXLAN. Isso garante que os outros Leafs aprendam a nova localização corretamente, como se o pacote tivesse vindo direto do LeafB. E escala bem, porque só o copy, o Leaf novo e o Leaf antigo precisam ser atualizados imediatamente. Os outros vão atualizando conforme o tráfego flui. Parece eficiente. Sim, e existem também umas mensagens chamadas Endpoint Announcement Messages, que são tipo uns aprimoramentos para ajudar a limpar entradas remotas que possam ficar obsoletas em outras situações mais complexas. Parece um sistema bem dinâmico mesmo. Mas e aqueles casos mais chatos? Os hosts silenciosos. Aqueles dispositivos que ligam, mas não mandam tráfego nenhum de cara. Como o ACI encontra eles? Boa pergunta. Isso acontece bastante. Para tráfego de camada 2, dentro da mesma subrede, destinado a um MAC que o ACI ainda não conhece, a configuração L2 Unknown Unicast lá no Bridge Domain é a chave. E quais as opções? Se estiver configurada como flood, o ACI inunda o pacote na rede, bem parecido com uma rede tradicional, para tentar achar o MAC. Se tiver como hardware proxy, o tráfego vai até o spine. Se o co-op não conhecer o MAC, o pacote pode ser descartado. Isso economiza recursos de flood, mas exige que o host fale alguma coisa primeiro para ser aprendido. Entendi. Tem um trade-off aí. E, para IPs desconhecidos, tráfego de camada 3. Se o tráfego for para um IP desconhecido, numa subrede que tem o gateway dentro do ACI, o Leaf que é responsável por aquele gateway vai mandar uma requisição ARP para tentar descobrir o MAC daquele IP. Isso é chamado de ARP-GLIN. Geralmente é o spine que pede para o Leaf fazer isso quando ele não acha o IP lá no COLP. O ACI vai atrás do IP. Exato. E além disso, a configuração ARP Flooding no BD controla como as requisições ARP em si são tratadas, se elas são inundadas, enabled, ou se o ACI tenta entregar direto usando o IP de destino do RP, disabled. Desabilitar o flooding também pode acionar o ARP-GLIN se o destino for desconhecido. As duas opções ajudam a encontrar hosts silenciosos, mas impactam um pouco como a movimentação de um host silencioso é detectada depois. Certo. Parece que a conexão com redes externas, o L3Out, tem um tratamento bem diferente para esse aprendizado todo, né? O material dá bastante ênfase nisso. Sim, é um ponto crucial e que gera muita dúvida, viu? A lógica muda bastante ali na fronteira da ACI. O ponto principal é o ACI se torna mais, digamos, cauteloso ao aprender endpoints que vêm de fora, do L3Out, ou que estão indo para fora. Cauteloso. Por quê? Para evitar que problemas ou configurações da rede externa acabem contaminando a tabela de endpoints interna do ACI, sabe? Ou que causem instabilidade. E qual o impacto prático dessa cautela toda? Quais os riscos? O principal risco é acabar criando endpoints fantasmas ou obsoletos dentro da ACI. Por exemplo, imagina um dispositivo que se move de dentro da ACI para a rede externa. Os Leafs internos podem manter a informação antiga que ele está dentro da ACI por muito tempo. Por quê? Ou não limpa essa entrada remota interna da mesma forma que o tráfego interno faria. O contrário também pode acontecer, se algo se move de fora para dentro.
Outro ponto é que tráfego entrando via L3Out geralmente não faz o ACI aprender o IP de origem como um endpoint local ou remoto interno. E o tráfego que está saindo para o L3Out também pode não atualizar corretamente a localização remota lá na folha de guarda, caso o dispositivo tenha se movido dentro da ACI. Nossa, isso parece bem problemático. Pode causar falha de comunicação, imagino. Como se lida com isso, então? Exige atenção. Existem configurações específicas para mitigar isso. Usar Enforce Subnet Check, que a gente vai falar mais, ajuda a validar os IPs. Remover as configurações de subrede antigas no BD quando um IP efetivamente se move para fora é importante. E se a entrada já ficou obsoleta? Às vezes não tem jeito, é preciso limpar manualmente a entrada obsoleta. E tem uma opção chamada Disable Remote IP Learn, que pode ser habilitada nos leafs de borda, feita justamente para mitigar um desses cenários problemáticos do L3Out. Ah, uma opção específica para isso. Exato. E os switches mais novos, geração 2 para cima, também são um pouco mais inteligentes nisso. Eles evitam aprender IPs internos se aquele IP pertence a uma rota externa que foi aprendida via L3Out. Isso ajuda a prevenir alguns erros de configuração ou IPs falsificados aparecendo onde não deviam. Certo, então a fronteira L3Out exige mesmo atenção redobrada e o uso dessas ferramentas específicas. Falando em configurações, o white paper detalha muitas opções de otimização. Vamos focar nas que parecem ter mais impacto ou ser mais comuns. Que tal o Limit IP Learning to Subnet e Enforce Subnet Check? Elas parecem fazer coisas parecidas, né? Parecem, mas têm diferenças importantes. As duas têm o mesmo objetivo geral: garantir que o ACR só aprenda IPs que realmente pertencem às subredes que você configurou lá nos Bridge Domains. Querem evitar lixo na tabela. Ok. A Limits IP Learning to Subnet é mais antiga e você configura ela por Bridge Domain. Ela impede que um leaf aprenda um IP como local se ele não pertencer à subrede configurada naquele BD específico. Mas atenção! O quê? O MAC local ainda é aprendido, mesmo que o IP seja inválido, e o leaf remoto ainda aprende tanto o IP quanto o MAC remotos. É uma validação só local e só para o IP. Ah, então ela não é tão completa. E a outra? Enforce Subnet Check. Essa é mais nova, é uma configuração global para toda a rede ACI e bem mais rigorosa, mas ela exige hardware mais recente, geração 2 para cima. E o que ela faz de diferente? Ela verifica o IP de origem contra todas as subredes que existam dentro da mesma VRF daquele BD. Se o IP for inválido para aquela VRF toda, ela impede o aprendizado local do MAC do IP e também impede o aprendizado remoto daquele IP inválido nos outros leafs. Ah, bem mais forte então. Bloqueia local e remoto, e MAC plus IP local. Exatamente. Por isso, em redes mais novas, ela geralmente é a opção preferida, substitui a configuração por BD. É mais completa e mais fácil de gerenciar por ser global. Entendi a diferença de escopo e rigor entre elas. E quando a gente quer o contrário? Quer impedir o ACI de aprender IPs de certas formas? Vi opções como IP Data Planner Learning. Para que serve isso? Exato. Às vezes, o aprendizado automático só pelo tráfego de dados acaba sendo o problema e não a solução. A opção IP Data Plane Learning, que você pode configurar em vários níveis, VRF, subrede do BD, subrede do EPG, permite desabilitar o aprendizado de IP apenas pelo Data Plane, ou seja, pelo tráfego unicast normal. Mas ele ainda aprende o IP de alguma forma? Sim, o ACI ainda vai aprender o IP se ele receber um ARP ou um anúncio similar, que são eventos do plano de controle. Ele só não vai aprender nem mover o IP só por ver um pacote de dados comum com aquele IP de origem passando. E por que alguém faria isso? Qual o caso de uso? É super útil em cenários específicos. Pensa em IPs virtuais, os VIPs, de clusters ou balanceadores de carga. Às vezes, o tráfego de dados pode vir de vários lugares ao mesmo tempo, tipo um nó ativo e um standby durante um failover. Ou no caso de Direct Server Return, DSR. Isso confundiria o ACI sobre onde o VIP realmente mora. Ah, o ACI ficaria vendo VIP em vários lugares e o endpoint ia ficar pipocando. Exatamente, o famoso flapping.
Desabilitando o aprendizado pelo data plane para o VIP, o ACI passa a confiar apenas na informação do plano de controle, o ARP vindo do dono real do VIP. Resolve isso. Também ajuda com alguns modos de teaming de NIC do Windows ou VIPA de mainframe. Entendi. E o MAC? Ele para de aprender o MAC também. Não. O MAC continua sendo aprendido normalmente pelo data plane. É só o aprendizado do IP pelo data plane que é desabilitado. E tem uma opção mais antiga, Endpoint Data Plane Learning, no BD, usada mais em cenários com Service Graphs e Policy Based Redirect, PBR, com um propósito parecido. Falando em VIPs, você mencionou o DSR. Tem a opção L4, L7 Virtual IPs, que parece bem específica para isso, né? Essa é feita sob medida para esse cenário de Direct Server Return com balanceadores. No DSR, a resposta do servidor vai direto para o cliente, mas usando IP VIP do balanceador como IP de origem, certo? Certo. Sem essa opção, o ACI ia ficar maluco aprendendo VIP vindo de vários Macs diferentes, o do balanceador e os dos servidores reais. Essa opção que você configura no EPG onde o VIP está, ou nos EPGs que falam com ele, desabilita o aprendizado daquele VIP específico via data plane nos leafs relevantes. Aí, o ACI só aprende a localização do VIP via ARP ou ND, vindo do EPG correto, que é o do balanceador. Faz todo sentido para esse caso bem particular. E para lidar com instabilidade. Dispositivos que ficam pulando de lugar na rede, talvez por um loop ou configuração errada. Aí entra o Rogue App Control. É um recurso bem interessante. Ele fica monitorando a frequência com que um endpoint específico, pode ser MAC ou IP, ele conta separado, se move entre locais diferentes na rede. E se mover demais? Se ele se mover demais num período curto, o padrão é algo como mais de 4 vezes em 60 segundos, mas é configurável. O ACI marca aquele endpoint como rogue. Tipo, esse cara tá instável ou mal comportado. E o que ele faz com o Rogue? Bloqueia a porta? Não, aí que tá a inteligência. Em vez de derrubar a porta ou desabilitar o aprendizado para todo mundo naquele BD, como faziam opções mais antigas, ele congela temporariamente o aprendizado só daquele endpoint específico. Ele mantém a última localização conhecida dele como estática, por um tempo configurável, tipo 1.800 segundos, e gera uma falha, um alerta para o administrador investigar. Bem mais cirúrgico. Afeta só o problemático. Exato. É muito melhor. Ideal para pegar loops L2 temporários ou aquelas configurações erradas de NIC Teaming que fazem o Mac ficar pulando entre portas. Parece bem útil. É sim. E só para complementar rapidinho, existe também o COLP Endpoint Dampening. Esse é mais focado em proteger os spines. Se um endpoint começa a gerar um volume absurdo de atualizações para o COLP, talvez porque tem muitos IPs associados que ficam mudando rápido, o COLP pode começar a ignorar temporariamente as atualizações daquele endpoint específico para não sobrecarregar o plano de controle central. É uma proteção para o cérebro da rede. Ok, são muitas ferramentas mesmo. Diante disso tudo, como fica a recomendação geral? Quais dessas opções são, digamos, essenciais na maioria dos casos para ter um aprendizado saudável? Olha, o objetivo final é sempre ter um aprendizado limpo, estável, né? Aprender só os IPs válidos que pertencem às subredes que você realmente configurou. A recomendação varia um pouquinho dependendo do hardware que você tem na sua rede ACI. Certo. Se for só hardware antigo, geração 1. Se a rede só tem switches antigos, geração 1, a recomendação é usar Limit IP Learning to Subnet em cada bridge domain relevante. E, globalmente, ativar IP Aging, para permitir que IPs envelheçam sozinhos, e Disable Remote IP Learn, para ajudar com aqueles problemas do L3 Out que falamos. Ok. E se for só hardware novo, geração 2 ou mais recente? Se a rede só tem switches novos, geração 2 ou mais, aí a recomendação muda um pouco. Globalmente, você ativa IP Aging e a Enforce Subnet Check, que é mais completa. A Disable Remote IP Learn se torna menos crítica com hardware Gen 2 Plus, mas ainda pode ser útil dependendo da versão do ACI e do cenário específico de L3 Out. E o cenário mais comum, talvez, uma rede mista.
com o G1 e G2 juntos. Se a rede é mista, G1 e G2. Aí você meio que combina as duas. Nos bridge domains, você ainda usa Limit IP Learning to Subnet, para os G1 entenderem. E globalmente você habilita IP Aging, Disable Remote App Learning e também a Enforce Subnet Check. Os leafs G1 vão ignorar a parte da verificação de VRF do Enforce Subnet Check, porque eles não suportam, mas ainda vão se beneficiar da validação no nível do BD, que ele também faz. Excelente resumo. Deu para ter uma visão clara de como combinar as peças. Foi uma jornada em tanto, hein? Pelos mecanismos de aprendizado do ICI. Cobrimos desde o básico, de como ele mapeia MACs e IPs de forma diferente, passando pela dinâmica de envelhecimento, movimentação, os hosts silenciosos, as armadilhas do L3Out e as principais ferramentas para ajustar tudo isso. Exato. Acho que a mensagem-chave é: o aprendizado pelo data plane do ACI é, sim, poderoso e escalável, mas com toda a automação inteligente, ele requer entendimento e, às vezes, ajustes finos em certos cenários, especialmente na fronteira da rede ou quando você tem dispositivos com comportamento mais complexo. As opções estão lá para dar essa flexibilidade e garantir a estabilidade. Ficou muito mais claro agora, com certeza. Para fechar, a gente sempre gosta de deixar uma provocação, algo para quem nos acompanha pensar um pouco mais. Boa. Então pensem sobre isso. O mundo da TI está cada vez mais dinâmico, né? Containers que sobem e descem em questão de segundos, funções serverless aparecendo e sumindo, workloads migrando entre data center e nuvem o tempo todo. Uma fluidez constante. Exatamente. Como esses mecanismos de aprendizado de rede, como os do ACI, que dependem bastante de observar o tráfego que está passando, vão precisar evoluir para acompanhar essa fluidez toda? Será que o aprendizado só pelo data plane, como a gente viu hoje, vai ser sempre suficiente? Ou será que a gente vai ver uma integração ainda mais forte com o plano de controle, talvez até com orquestradores externos, para ter um mapa da rede que seja realmente preciso e em tempo real nesse futuro que é cada vez mais hiperdinâmico? Fica aí a reflexão.